E a gente adianta, então, e começa a bater um papo com o senador a partir de agora. Senador candidato à presidência do Senado. O senador mineiro Rodrigo Pacheco oficializou na terça-feira sua candidatura à presidência do Senado. Já recebeu o apoio formal de 9 partidos: DEM, PT, PP, PL, PSD, PSC, PDT, PROS e Republicanos. Além de Rodrigo Pacheco, concorrem à presidência também do Senado Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Major Olímpio do PSL de São Paulo e Jorge Cajuru do Cidadania do estado de Goiás. Rodrigo Pacheco, um jovem de 44 anos, advogado, foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre 2013 e 2015, cumpriu o mandato como deputado federal por Minas Gerais, foi presidente da Comissão e Constituição e Justiça da Câmara. No Senado também atuou como vice-presidente da Comissão de Transparência e Governança. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, eu já quero aproveitar, dar boa noite, dar as boas-vindas e já emendar minha pergunta. O Lucas Ragazzi está conosco, Rodrigo Carneiro no estúdio com Paulo Leite, Alexandre Silva também. Já vou emendar até pelo compromisso do senador às 19h45. Primeiro já brinquei fora do ar aqui, né, que o senador conseguiu aglutinar, né, o Bolsonaro de um lado, o PT do outro. Isso já é um grande feito. Agora, como presidente, caso tudo encaminhe para isso, quais as principais propostas que o senador Rodrigo Pacheco apresenta? Bom, primeiramente, muito boa noite a todos vocês no estúdio, jornalistas, repórteres que eu respeito muito, a Rádio 98, seus ouvintes. É uma alegria poder compartilhar com vocês nesse momento um processo de candidatura à presidência do Senado Federal, à presidência do Congresso Nacional. As nossas propostas já foram atestadas no manifesto que fiz escrito, quando afirmamos a candidatura à presidência do Senado. Primeiro, compromisso de defesa da República, do federalismo, consequentemente, do interesse dos estados e dos municípios, e o cumprimento de um dever, que é a defesa do Estado democrático de direito. A democracia está consolidada no Brasil e nós não podemos arredar 1 milímetro desse compromisso democrático que nós temos. Em segundo lugar, o compromisso com a independência, e não menos importante, com a independência do Senado Federal. Devemos manter uma relação muito amistosa com os demais poderes, inclusive com o Poder Executivo, com o governo federal, mas nunca nos esquecendo do compromisso maior, que é a independência do Senado, para que o Senado possa tomar decisões livres, autônomas, dentro da sua concepção, da sua compreensão do debate democrático e do processo legislativo. Terceiro, uma busca de pacificação e de união do Brasil. Falta um pouco de mineridade na política nacional hoje, que é justamente colocar água na fervura. Nos momentos em que as divergências acontecem, que derivam e descambam para atritos, às vezes um pouco mais ríspidos, é preciso ter um momento de contemporizar isso e buscar, na verdade, a solução. Jogar o problema para poder rivalizar com o outro, nós não vamos a lugar algum. Você tem que ter compromisso com a solução dos problemas. E é isso que eu pretendo fazer como presidente do Senado Federal. Obviamente, defender também as prerrogativas dos senadores e das senadoras para o exercício de seus respectivos mandatos, e uma atuação parlamentar e legislativa do Senado já desde o início, assim que a gente assumir a presidência do Senado, caso os senadores e as senadoras confiem a nós esse mandato, é um compromisso de atuação, um trinômio, que é o trinômio da saúde pública, do desenvolvimento social e do crescimento econômico. A saúde pública muito demandada por conta do momento que nós vivemos de uma pandemia muito triste, muito grave da história nacional e que precisa ser remediada o mais rapidamente possível, agora com uma grande esperança em relação à vacina. O segundo, que é o desenvolvimento social, que é justamente esse colchão social que vai precisar ter uma observação por parte da União para poder socorrer aquelas pessoas vulnerabilizadas em estado de necessidade, fruto da pandemia. E terceiro, que é o pressuposto de todo o desenvolvimento social e desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento econômico do Brasil, o crescimento da economia do Brasil, para gerar aquilo que é o melhor e mais eficiente programa social de uma nação civilizada, que é a geração de emprego e de oportunidade de trabalho para as pessoas. As pessoas não querem favores do Estado, elas querem ter a condição de, por sua própria força de trabalho, ter a condição de se manter a si próprias e as suas famílias, especialmente no momento de crise. Então, nós temos um grande objetivo,
que é de restabelecer o crescimento do Brasil e salvar o nosso país e os brasileiros dessa crise que nos assola. Lucas Ragazzi. Senador, primeiramente, boa noite. O Everton já citou, né, que você conta com o apoio do presidente Bolsonaro, com parte da oposição, foi uma construção interessante. Agora, eu acho que chama a atenção, você é correligionário, colega de partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um algoz, é um rival, vamos pôr assim, do presidente Bolsonaro. Como é que foi essa construção? O que o presidente Bolsonaro avaliou para te apoiar o seu nome, uma vez que ele não apoia também o candidato do Rodrigo Maia na eleição da Câmara? Como é que foi essa construção para conseguir o apoio do presidente da República? Bom, primeiramente nós tivemos uma manifestação de apoio do meu partido, Democratas, no Senado, escolhendo o meu nome para poder representar o partido na disputa presidente. Um apoio importante do presidente Davi Alcolumbre, que rendeu desde logo esse apoio à nossa candidatura. Depois se somaram apoios de partidos políticos. Um apoio muito importante desde o início dado foi do PSD. E aqui de público eu quero fazer um agradecimento ao PSD na figura dos seus 11 senadores, mas em especial dos nossos senadores de Minas Gerais. O senador Carlos Viana e o senador Antônio Anastasia, que desde o primeiro instante manifestaram esse apoio a nossa candidatura, revelando, inclusive, uma grande união de Minas dentro de um propósito comum de protagonismo em nível nacional com a presidência do Senado e do Congresso Nacional. Depois foram se somando outros apoios, que vocês já destacaram, de outros partidos, outros senadores e senadoras, de vários aspectos ideológicos, de esquerda, de direita, de base de governo, de oposição, dentro da compreensão de que o nosso nome é um nome que pode, sim, encaixar esse projeto de pacificação, de conciliação, de respeito à divergência e de uma pauta produtiva para o Brasil. A manifestação de apreço, de simpatia do presidente Bolsonaro à nossa candidatura foi, obviamente, muito bem recebida, muito bem-vinda, e mais do que tudo, eu acho que é uma sinalização muito clara de uma possibilidade concreta, de uma pacificação, de uma relação saudável entre o Congresso Nacional e o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro para a solução dos problemas comuns. O governo federal, o presidente Bolsonaro, os partidos de esquerda como o PT, como o PDT, todos têm as suas opiniões que às vezes conflitam e são divergentes, mas há um interesse que é um interesse comum e é inevitável. Todos querem gerar emprego, todos querem ver a indústria mais avançada, todos querem ver o nosso agronegócio cada vez mais potente e importante para o Brasil, todo mundo quer ver moralidade pública na política. Então, há um interesse comum que deve ser reconhecido e esse consenso, nesse momento, caso a gente chegue à presidência do Senado, é revelador de uma possibilidade muito singular da vida nacional de dar essa mineridade à política nacional para que a gente possa ter um ambiente de pacificação. Acho que chega de atritos, chega de rispidez, seja de discutir políticas importantes do Brasil pela rede social e pelo Twitter. Vamos fazer as reuniões produtivas que interessam ao Brasil, discutir pautas comuns, respeitar as diferenças e as divergências. Quando não houver consenso, vamos para o voto no plenário para ver o que a maioria decide em relação a esses temas e vamos aceitar as derrotas. Então, é muito importante essa compreensão para a política nacional, para a gente ter um alento de sobrevivência mesmo pós-pandemia, para que esse trinômio se faça valer. Saúde pública, o desenvolvimento social e humano e o crescimento econômico do país. Rodrigo Carneiro, boa noite. Boa noite, Everton, Lucas, Alê, Paulo, senador, obrigado aí pela sua presença e é um prazer tê-lo aqui conosco. Como mineiro, eu e ufanista que sou, espero que o nosso presidente também se torne um mineiro e que tenha um olhar aí para o nosso estado, que tanto precisa também, mas obviamente a pauta é bem mais extensa do que apenas Minas Gerais. Como o senhor bem falou, a gente tem aí essa necessidade de dialogar mais, brigar menos, afinal isso é a democracia, né? A arte de dialogar com visões antagônicas e buscar aí um consenso. E sendo de forma até bem pragmática na minha pergunta, olhando aí até pela própria equipe econômica do governo, Paulo Guedes, a gente vê que para fazer todo esse trabalho, fazer o Brasil realmente evoluir como uma nação onde o Estado pese menos e que retribua mais ao cidadão com serviço, com qualidade, com a saúde, com a educação, com tudo, a máquina pública precisa ser também enxugada. E aí a minha pauta e a minha pergunta, sendo bem direto, vai com relação às reformas. O senhor é a favor de acelerar essas pautas? Acredita que é possível ainda passar, ainda nesse mandato, as reformas tributárias, fiscais, administrativas? Como que o senhor enxerga essa pauta? Bom, Rodrigo, eu quero agradecer a sua pergunta. Primeiramente, dizer que
pleiteio ser presidente do Senado Federal, mas jamais deixarei de ser um senador de Minas Gerais, e pode ter absoluta certeza que essa pacificação que prego nacional também prego no âmbito do nosso estado de Minas Gerais, para que a gente consiga, enfim, as realizações que tanto o nosso estado precisa, das mais diversas, do metrô em Belo Horizonte, ao anel rodoviário, a BR-381, as barragens do norte de Minas, o nível da água do reservatório de Furnas e dos outros reservatórios do estado, a finalização dos hospitais regionais. Então, faremos um grande pacto também com a bancada federal de deputados federais e junto com os nossos outros 2 senadores para defender os interesses de Minas. Não deixarei de fazê-lo como presidente do Senado. Aliás, muito ao contrário, acho que isso vai ajudar muito para que Minas possa ser ouvida nas suas demandas legítimas e muito históricas. A sua pergunta específica é em relação a pautas que são a ordem do dia no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, e que constitui uma daquelas premissas do trinômio que disse, que é a do crescimento econômico. Isso demanda, sim, a avaliação de projetos que estão pendentes de apreciação e que só não foram em 2020 em razão do não funcionamento regular do Senado Federal e da própria Câmara dos Deputados. Não se podia discutir uma proposta de emenda à Constituição que não estivesse diretamente ligada à pandemia, no momento de pandemia, com um sistema remoto, considerando o quórum qualificado de propostas de emenda à Constituição, em 2 turnos, há uma série de filtros aí que são precisos ser observados para poder se aprovar uma alteração constitucional. Mas, de fato, nós temos hoje, como pendências de apreciação no Congresso Nacional, um plano, que é o chamado Plano Mais Brasil, que se constitui da proposta de emenda à Constituição emergencial, a PEC emergencial, número 186 de 2019, sob a relatoria do senador Márcio Bittar, do estado do Acre, que justamente cria mecanismos de ajuste fiscal, justamente no momento que nós precisamos ter essa rigidez fiscal, essa responsabilidade com o orçamento público brasileiro. Ainda está pendente de apresentação do parecer do senador Márcio Bittar, que deve fazê-lo logo agora no início do ano de 2021. A segunda proposta de emenda à Constituição é da revisão dos fundos públicos e infraconstitucionais, a PEC 187 de 2019, sob a relatoria do senador Otto Alencar, que cria justamente possibilidade de se alocar os recursos que hoje estão nos muitos fundos públicos nacionais, cerca de 200 bilhões de reais, justamente para pagar a dívida pública e equilibrar as contas do Brasil. E terceiro, uma proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que tem ali uma possibilidade de unificação de valores mínimos percentuais de aplicação na saúde e na educação, e também autonomia maior para os estados e para os municípios. Eu que sou flagrantemente um municipalista, acho que a vida nos municípios é que rege a vida das pessoas, e os municípios têm que ter mais autonomia para as suas respectivas gestões. Então, há pautas nesse sentido, de rigidez fiscal, de enxugamento da máquina pública, que justamente proporcionarão um ambiente de crescimento do Brasil. Mais do que o significado material e econômico disso, há um significado de credibilidade para os investimentos internacionais. A partir do momento que a comunidade internacional identificar que o Brasil está comprometido com alterações que sejam importantes, obviamente há muita coisa a ser corrigida nessas propostas todas, e o serão na discussão democrática do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, mas a partir do momento que houver essa sinalização e a efetivação dessas modificações, o mercado acaba acreditando mais no Brasil. E o mesmo acontece com a reforma tributária, que vai ter que sair necessariamente em 2021, que é um compromisso que nós temos também no sistema tributário mais otimizado, mais transparente, mais simplificado, sem a oneração do contribuinte, mas um sistema mais inteligente de arrecadação tributária, e a reforma administrativa, que foi citada por você na sua pergunta, que é essa do enxugamento do Estado, da diminuição do Estado. Eu não defendo um Estado mínimo, como os ultraliberais defendem, porque acho que nós não temos o direito de pensar num Estado mínimo num país com uma série de déficits sociais, educacionais e de inclusão, mas defendo um Estado necessário, para poder garantir saúde pública, para poder preservar e combater a pandemia do coronavírus, um Estado necessário para poder permitir que as pessoas tenham uma educação de qualidade e dar liberdade para o indivíduo, evidentemente. Então, são propostas que estão no radar do Congresso Nacional e serão inevitáveis. Agora, um ponto muito importante: eu não vou impor a minha vontade, se presidente do Senado for, aos demais senadores. Há aqui no Senado
o chamado colégio de líderes partidários, que representam os senadores de cada um dos partidos e que haverão de definir o que são as prioridades e qual o cronograma que nós vamos estabelecer no Senado. O compromisso que faço é de muito trabalho, de muita dedicação, muita energia e diálogo permanente com os demais poderes, sobretudo com o Poder Executivo, com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, para que encontremos soluções para os muitos problemas que se avizinham. Paulo Leite, boa noite, Paulo. Boa noite, Everton, boa noite, Lucas, Rodrigo e Alexandre Silva. Senador, boa noite. A pergunta que eu faço ao senhor o Senado é o único local onde, pelo menos teoricamente, o pacto federativo é equilibrado. Nós temos 3 senadores por estado. Por que é que a gente não consegue desenhar nesse país um pacto federativo de respeito a poderes federal, estadual, municipal? Como é que se entende isso e qual a importância do Senado em elevar essa discussão? Bom, primeiramente, de fato, nós vivemos um sistema bicameral, que é um sistema em que há as 2 casas legislativas. A Câmara dos Deputados tem um papel fundamental, porque ali estão presentes os representantes do povo brasileiro, tanto que os estados têm uma quantidade de deputados variável de acordo com a sua população. Minas Gerais tem 53 deputados, São Paulo tem 70 deputados, muitos estados têm 8 deputados. Então é proporcional ao tamanho populacional desses estados e é a casa que representa o povo brasileiro, as muitas discussões muito plurais na Câmara dos Deputados. Eu posso dizer isso porque eu fui deputado em um único mandato na legislatura passada. E o Senado Federal, que é a casa da federação, que é a representação legítima dos estados, tanto que os estados menores têm a mesma quantidade de senadores que o estado de Minas Gerais, que o estado de São Paulo são estados maiores. Esse equilíbrio é que nos faz amadurecer no processo legislativo de maneira adequada. Eu era, antes de ser político, um crítico desse sistema bicameral. Depois que eu entrei na política, que eu identifiquei o quanto importante é ter uma outra casa que possa moderar eventuais equívocos do processo legislativo de uma primeira casa. Então, esse sistema bicameral eu reputo ser o ideal, obviamente com o máximo de enxugamento e otimização possíveis, justamente para um Brasil que precisa desse enxugamento geral. E aquilo que você pergunta dos níveis federal, estadual e municipal é porque, de fato, há essa divisão de atribuições na República Brasileira, no Estado brasileiro, e que é legítima e precisa ter, assim como o presidente da República tem um Congresso Nacional a contribuir com as suas políticas e a fiscalizá-lo, o mesmo acontece para um governador de Estado que tem a Assembleia Legislativa, essa casa com essa finalidade, e ao mesmo tempo os municípios com os prefeitos e a sua Câmara de Vereadores. E óbvio que há uma discussão que deve imperar sempre, é como otimizar e melhorar cada vez mais esse trabalho. É um compromisso que nós temos de ouvir sempre para melhorar o aprimoramento da política brasileira, seja do Executivo, seja do Legislativo. Boa noite, Alexandre Silva. Boa noite, senador. Prazer receber você aqui no 98. E nesse primeiro trimestre, né, o Senado vai ter temas aí como auxílio emergencial, o socorro a estados e municípios, ajuda, né, ao setor privado. Certamente vão fazer parte das pautas aí das negociações nesse início de 2021. No seu entendimento aí, como que devem ser conduzidas essas questões? Bom, essas questões foram fundamentais em 2020, no auge da pandemia, de uma pandemia desconhecida, de reflexos muito graves, e até então, de fato, desconhecidos da população brasileira e até da comunidade científica. O Congresso Nacional reagiu, como o governo federal também reagiu. De qual forma? Proporcionando aos estados e municípios um socorro, que foi da ordem de 60 bilhões de reais, de injeção de recursos, mais 60 bilhões em isenções, de um modo geral, 120 bi destinados ao socorro de estados e municípios, num projeto, inclusive, de autoria do senador Antônio Anastasia, do nosso estado de Minas Gerais. De igual forma, houve o socorro a pequenas e microempresas através do PRONAMP, que foi um programa justamente de incentivo de crédito para essas empresas sobreviverem no momento de fechamento, assim como a suspensão de contratos de trabalho. Uma série de medidas foram tomadas, como o auxílio emergencial, que alcançou 70 milhões de brasileiros, com esse valor de R$600. E esse programa social de auxílio emergencial custou cerca de 300 bilhões de reais para o orçamento da União. Para vocês terem uma ideia, 9 vezes mais do que o orçamento do Bolsa Família de um ano inteiro. Portanto, foi um auxílio muito significativo. Então, foi a reação do Estado para minimizar
a pandemia. Qual é a nossa perplexidade nesse momento? Esgotado o prazo de calamidade pública no dia 31 de dezembro, a pandemia ainda de fato não se encerra. As pessoas estão morrendo, a pandemia está presente, a nossa grande expectativa é na vacina, não há dúvida alguma, mas há uma situação de vulnerabilidade social que vai precisar e demandar ação do Estado. Como fazer isso? Compatibilizando com o teto de gastos públicos e com a responsabilidade fiscal. Óbvio que a premissa básica e mais importante é a responsabilidade fiscal, é obrigatoriamente o cumprimento de teto de gastos públicos, mas nós não podemos deixar nunca de lado a realidade de que há um estado de necessidade no Brasil de pessoas que estarão desamparadas daqui para frente e que não têm trabalho, que não têm ocupação, que as atividades estão paralisadas e que precisam pôr comida na mesa. Então, a primeira ação nossa, assim que houver a nossa eleição no dia 1º de fevereiro, é a reunião dos líderes partidários com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes para obter uma forma de se dar alento a essas camadas mais vulneráveis e de maior necessidade, seja com algum programa social de renda mínima assemelhado ao auxílio emergencial, seja com o incremento do já existente Bolsa Família, que atinge mais de 14 milhões de pessoas no Brasil e que tem um orçamento bem menor do que o orçamento do auxílio emergencial. Então, alguma coisa precisará ser feita à luz da técnica, das regras econômicas, da obrigatoriedade de cumprimento do teto de gastos, mas com a sensibilidade política e humana de que nós temos que atender essas pessoas. Esse será o maior desafio, seguramente, do início dessa sessão legislativa desse ano, com a assistência a essas pessoas, compatibilizando com o que o Estado consegue pagar e suportar desse custo. Senador, hoje em uma entrevista mais cedo, o senhor destacou que é preciso rever essa aura de heroísmo acerca da Lava Jato. Qual que é a sua opinião exatamente sobre a Operação Lava Jato desde o início e também se essas pautas, o pacote anticorrupção, a revisão sobre a prisão em segunda instância, são pautas que podem ser questões importantes de uma presidência sua e mais, são pautas que são ricas, tanto a uma oposição como o PT e também quanto a uma situação que integra esse chamado centrão? Veja, a resposta que dei em relação à Operação Lava Jato, que repito a você, Lucas, dos méritos da Operação Lava Jato no Brasil, especialmente quanto a permitir que a justiça penal não seja seletiva, a não seletividade da justiça penal, antes destinada a determinadas camadas da sociedade, e com a Operação Lava Jato houve uma mudança de paradigma, que foi justamente alcançar pessoas independente da sua capacidade econômica, independente do poder que detenham e da sua posição social. Esse, evidentemente, foi um mérito. Agora, não se pode a qualquer custo fazê-lo. E a crítica que fiz é justamente porque as operações policiais, a justiça penal, eu sempre defendi que sejam em intramuros, que seja o juiz com as circunstâncias dele na prova dos autos e do processo. Não calha o apelo popular, a opinião pública em decisões que devem ser judiciais com base na imparcialidade de um magistrado. Então, quando eu disse que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça foge pela janela. Então, essa aura de heroísmo que se buscou com a Lava Jato e com outras operações policiais é que nós temos que evitar daqui para frente e buscar fazer com que essas operações sejam eficientes, cumpram a lei, respeitem a Constituição Federal e façam aquilo que a sociedade deseja, que é a punição das pessoas que pratiquem malfeitos, mas também permitir que as pessoas que sejam inocentes possam ter condição de demonstrar suas inocências e sejam absolvidas sem a participação de influências externas que possam contaminar o sentimento do juiz. Então foi isso que eu disse, até como advogado que sou, pela formação que tenho, pela militância que tenho na Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que o combate à corrupção deve sempre ser uma prioridade no Brasil, especialmente pelos históricos de acontecimentos que nós temos no Brasil, mas é perfeitamente possível compatibilizar o combate à corrupção sem corromper a Constituição. É essa a premissa que nós temos que sempre usar e eu acredito muito que há esse amadurecimento nas instâncias judiciais, nos órgãos de persecução criminal, de fazer o papel de cada um sem alardear tanto e sem pretender fazer uso político da justiça penal. Senador, a gente vê esse embate entre os poderes de uma forma cada vez mais crescente. Parece que se politizou tudo. A gente conseguiu politizar até a vacina, que seria a salvação da nossa vida com relação a essa pandemia que todos esperam que acabe o quanto antes e até então só a vacina teria esse poder de nos libertar. Mas até nisso
a gente vê as pessoas politizando, a gente vê os poderes também invertendo muito as suas funções primárias. O presidente atual do Senado, Rodrigo Maia, indo negociar direto com a China, o Dória querendo buscar aí uma relevância nacional por conta de uma candidatura possível. Isso é a impressão que passa para quem está do lado de fora da política, mas é aquilo que fica. Então a gente vê também alguns ministros do STF agindo, indo um pouco além daquilo que seria atribuído a eles. Como que o senhor enxerga isso e agora, vindo a presidir uma casa tão importante e que também é alvo da opinião pública, de pressões, como que você enxerga esse novo mundo que vive a política no Brasil hoje? É evidente, Rodrigo, que a política no Brasil sofre um processo de uma polarização extrema, de um radicalismo muito grande, fomentado por bolhas das mais diversas e das mais diversas matizes ideológicas na rede social. Agora, os poderes da República, as instituições democráticas que integram a nossa República têm que ter uma compreensão. Essa compreensão de cada qual que tem o seu papel, cada qual tem o seu papel, a sua função, a sua atribuição legal, a sua atribuição constitucional. Não adianta querer substituir a atribuição do outro. O Poder Executivo, o Governo Federal, o Presidente da República tem que governar o país, estabelecer as políticas públicas necessárias do Poder Executivo. Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo com todos os instrumentos que detenham e produzir as leis do país dentro do processo democrático em que prevalece a vontade da maioria. E o Poder Judiciário tem que ser adstrito ao passado, aos casos que ocorreram e que são submetidos à sua apreciação, sem pretender interferência no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Então, essa divisão clara e harmônica dos poderes é que é uma compreensão que, se todos a tiverem, nós vamos poder incrementar esse processo de pacificação no Brasil, de respeito mútuo e de busca de soluções comuns. É nisso que eu acredito, é nisso que eu sempre me apeguei na minha vida pública de 6 anos, que é o cumprimento do papel de cada um, sem querer interferir no papel do outro. Então, você tem toda a razão quando diz que está tudo politizado, que todos estão querendo resolver o problema a seu próprio custo ou com seu próprio meio, quando, na verdade, nós temos que ter uma ação coletiva em que se respeite constitucionalmente o papel de cada um. Eu, se presidente do Senado e do Congresso Nacional for, vou cumprir e não vou arredar o pé 1 milímetro do que é a minha obrigação constitucional, da minha obrigação mandamental de defender o parlamento e a independência do parlamento nas posições que tivermos em relação a outros poderes. Mas não avançarei em temas que não são afetos ao parlamento. Acho que, fazendo assim, contribuirei muito para a vida nacional e espero que os outros poderes também o façam, porque isso seria bom para a sociedade brasileira. Senador, o senhor, os outros 2 senadores por Minas Gerais, Carlos Viana e Antônio Anastasia, o presidente do PSD, Kassab, o prefeito Alexandre Calil, tiveram uma reunião em Belo Horizonte. Na pauta, além da presidência do Senado, discutiu-se o governo do Estado? Aquela pauta foi uma pauta estabelecida pelo PSD naquele momento, por sugestão até do líder do partido no Senado, o senador Otto Alencar, que estava presente também à reunião, com o presidente nacional do PSD, como você bem pontuou, e com os nossos 2 senadores de Minas, que àquela altura já manifestavam simpatia e compromisso com a nossa candidatura, o senador Carlos Viana e o senador Antônio Anastasia. Então, foi uma reunião partidária do PSD, com a minha presença, em que eu apresentei o meu intuito, a minha vontade, os meus propósitos para a presidência do Senado, e evidentemente que falamos de política de um modo geral e, obviamente, a política do Estado de Minas Gerais. Em relação a isto, Paulo, o que eu devo dizer, que não é uma fala minha para o PSD ou para qualquer partido especificamente, é uma fala minha para a sociedade brasileira, para os meus eleitores de Minas Gerais, para o povo de Minas Gerais, tendo votado em mim ou não, que é o fato de que, sendo presidente do Senado e do Congresso Nacional, dadas as muitas atribuições, o que representa essa cadeira na vida da República, na vida nacional, os muitos desafios que nós teremos daqui para frente, sobretudo pós-pandemia, uma crise gravíssima que nós temos, toda a energia deverá ser concentrada na presidência do Senado Federal e, obviamente, não deixarei de defender os interesses do meu Estado como presidente do Senado. Continuarei a defender os interesses do meu Estado de Minas Gerais na presidência do Senado. E não achava compatível que esta cadeira de presidente do Senado me permitisse um projeto eleitoral para 2022 de candidato a governador, que é algo que eu sempre desejei, nunca escondi, de pretender ser governador do Estado de Minas Gerais. Mas quero crer que, com a presidência do Senado e a concentração de energias e de esforço
nessa missão, fica incompatível eu pleitear uma candidatura em 2022. E aí, quanto a quem será o candidato, como será, de qual partido será, eu sou presidente do partido em Minas, obviamente que isso me interessará em algum momento, mas eu não me permito nesse momento, se vocês me permitirem assim também, tratar a respeito do processo eleitoral de 2022, pleiteando agora ser presidente do Senado Federal. Acho que não seria nem elegante e honesto com os meus colegas senadores que esperam de mim uma dedicação muito exclusiva para a presidência do Senado. Ô, senador, só para deixar um pouquinho mais claro, porque só para pontuar certinho, não houve, então, qualquer tipo de acordo, definição, para que você apoie, por exemplo, o prefeito Alexandre Calil ao governo do Estado em troca do apoio do PSD ao Senado, como foi dito na época. Não foi feito nenhum acordo nesse sentido. Não há um acordo explícito nesse sentido. Obviamente que eu devo reconhecer que o apoio do PSD nessa nossa empreitada presidência do Senado é um apoio muito significativo, notadamente dos 2 senadores que representaram uma união de Minas. Eu pude dizer aos demais senadores que nós temos uma união em Minas Gerais, do senador Rodrigo Pacheco, do senador Carlos Viana, do senador Antônio Anastasia, dentro de um propósito comum. E evidentemente que foi um gesto político muito importante do PSD para a nossa candidatura do Democratas no Senado Federal, o que estabelece, obviamente, uma proximidade entre os 2 partidos também em Minas Gerais, mas, obviamente, que o cenário de 2022 haverá de ser discutido no momento oportuno e cada partido defenderá os seus interesses, os seus objetivos, o que pensa para Minas Gerais, e lá na frente nós discutiremos essa questão da eleição de 2022. Senador, eu entendi perfeitamente o recado de não querer tratar de determinados assuntos agora, ainda está num processo de tentativa de entrada na presidência do Senado, entendo perfeitamente, mas, dada a importância do cargo, caso confirme a eleição do senador Rodrigo Pacheco, é um sonho disputar a eleição no Estado, mas dada a importância do cargo e a falta de alguém que consiga aglutinar, seria então a presidência do Senado a van-premier à presidência da República? É uma coisa também que eu nem concebo e não imagino, na mesma lógica do processo eleitoral do Estado de Minas Gerais em 2022. O meu compromisso, quando me perguntaram hoje, Rodrigo, qual é o seu grande sonho na política? Nesse momento, eu já tive um sonho de ser senador, já tive um sonho de ser governador do Estado. Obviamente que sonhos fazem parte da vida da gente, e a gente que está na vida pública tem os nossos sonhos. Hoje, o meu maior sonho é ser presidente do Senado Federal, poder servir e potencializar essa forma de servir o meu Estado e o país na presidência do Senado Federal e ser, ao final, reconhecido como um presidente do Senado e do Congresso Nacional que agregou, que contemporizou, que pacificou, que buscou e deu solução para os problemas do Brasil a partir do consenso, do diálogo, tendo a respeitabilidade de todos os segmentos que hoje estão me apoiando, independente de linha ideológica. Então, não me permito, nesse momento, pensar em qualquer projeto político que não seja a consistente situação que nós vivemos hoje, da possibilidade de Minas Gerais ter um presidente do Congresso Nacional para resgatar, inclusive, o protagonismo do nosso Estado, que, repito, na política brasileira falta a mineridade, justamente para a gente dar o tom adequado do progresso, da ordem do progresso do nosso país. Aliás, é bom que se destaque que esse lema ordem e progresso na nossa bandeira advém de uma teoria filosófica de positivismo que antes da palavra ordem e progresso pregava o amor. Amor, ordem e progresso. Obviamente que o amor foi abolido da bandeira, utilizaram só ordem e progresso, mas está faltando um pouquinho de amor, que é o indispensável para a pacificação nacional, e é isso que nós vamos pregar sempre. O respeito às divergências, o respeito às diferenças, dialogar sempre e acabar com esse atrito, esse acirramento, essa disputa de tweet um contra o outro. Vamos discutir a vida nacional sentado numa mesa para poder fazer a reflexão daquilo que o povo brasileiro realmente precisa. Presidente, o presidente, está vendo? Ato falho. Senador, é que quando eu perguntei, o senhor deu uma respirada funda e eu tive a sensação de que o senhor ia falar assim, Everton, é a van-premier, mas eu não logrei êxito na resposta, mas tudo bem, fica para uma próxima oportunidade. Quem sabe um dia eu posso te dar essa resposta que você queria, Everton. Hoje eu não posso. Pois é. Senador, muito obrigado pela participação conosco, ter aceitado o nosso convite. Sucesso aí nessa sequência e tomara que Minas seja realmente destaque no Senado Federal. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Quero finalizar dizendo,
meu respeito à liberdade de imprensa, à liberdade, à livre manifestação do pensamento. Eu que sou forjado no seio da advocacia, da militância da Ordem dos Advogados do Brasil, e tenho muito apego ao Estado democrático de direito. Portanto, a nossa relação, a minha com a imprensa, especialmente a imprensa de Minas Gerais, haverá de ser muito saudável, muito salutar, e para os bons propósitos da informação do povo de Minas. Muito obrigado a todos vocês.